Tudo vai depender de como nos comportamos e de como nos posicionamos perante determinadas situações que acontecem em nossas vidas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Versos para a Vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é totalmente gratuito e todo domingo às 10 horas da manhã tem uma reflexão nova. A reflexão que eu trouxe hoje está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6 e 7. E além desses versos, eu vou trazer outros para que a gente possa refletir a respeito do que a palavra de Deus quer nos falar nesses versos. No verso 6 e no 7, no capítulo 1 de 1 Pedro, nos diz o seguinte: Nisso vocês exultam, se alegrem, se contentem. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que essa passagem quer nos falar? A gente precisa de fato se alegrar, mesmo que por um período de tempo. Inclusive ele fala que por um pouco de tempo, porque nós vamos ser provados, vamos passar por todo tipo de provação. Assim como ele faz a referência aqui do ouro, que é refinado pelo fogo, nós também estamos sendo refinados, pela perseguição, por todo tipo de, inclusive, tentações, as provações que o próprio Jesus, o próprio Deus, nos traz para que a gente tenha a nossa fé fortalecida. E isso é necessário para que o nosso coração seja forjado, para que a nossa mente seja renovada. Assim como Romanos 12:2 nos fala, a gente precisa renovar a nossa mente. E para que isso aconteça, a gente precisa passar pelas provações. Aí é natural. Muitas vezes a gente está passando por determinadas situações e estamos tendo um comportamento completamente incoerente com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não é à toa que ele diz: nisso vocês exultam, nisso vocês se contentem, se alegrem. Por quê? Se Deus está te provando é porque ele quer te promover, ele quer te aprovar para um nível diferenciado, um nível maior, uma nova fase da tua vida. Além disso, tem também aqui outros versos para você ver que tudo isso colabora para a reflexão que a gente está tendo hoje. Romanos 5, do 3 ao 5, nos diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então veja que é o tempo todo falando que a gente precisa se alegrar, se contentar. Isso depende do nosso posicionamento, do nosso comportamento. Como é que eu estou me posicionando perante determinadas situações? Eu estou murmurando, eu estou reclamando, eu estou achando ruim aquela situação que está vindo de fato para me forjar, me moldar, me transformar e me tornar uma pessoa melhor. A pessoa que de fato fomos criados para ser, mas que infelizmente por conta do pecado o caminho foi desviado. Outro verso também que é bem interessante é Tiago 1, o verso 2 e o 3, que diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. E também tem o verso de 1 Pedro 4:12, que nos diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Na realidade, não é nada de estranho. E inclusive tem um vídeo no canal, vou deixar na descrição, que fala sobre a provação e a tentação, e a gente precisa diferenciar isso, tá? Deus nunca vai nos tentar. A tentação sempre vem do diabo, sempre vem do maligno. Agora ele vai nos provar, porque ele precisa aprovar a nossa fé, ele precisa fortalecer a nossa fé. Então a gente vai ser provado. Então não é motivo de estranheza que estejamos passando por provações, por dificuldades, por situações mais complicadas, para que a gente seja aprovado, para que a gente tenha a transformação necessária para passar de fase, para subir de nível. E também em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, nos diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então entenda, a aprovação ela é necessária, a gente precisa passar. Agora, a gente precisa analisar como estamos nos comportando nessa aprovação.
E, como eu falei no vídeo passado, inclusive, se você parar para analisar, é como se fosse uma escola. Se você está aí na 6ª série, na 8ª série, e você faz a sua prova e passa, maravilha, você passou de ano, você passou de fase. Se você não passa, você reprova. E como eu citei, inclusive, no Brasil, tem um jeitinho brasileiro para você passar. Mas na prova de Deus, não. Não tem esse jeitinho que você vai dar, que você vai enganar a Deus para poder passar. Ele não vai te aprovar e vai te colocar em fases diferentes, em fases maiores, em fases mais elevadas. Não adianta, ele só dá grandes responsabilidades para aquelas pessoas que desempenham com fidelidade pequenas tarefas que ele já te entregou, ele já colocou na tua mão. Então, se você não souber como se comportar, não só você, mas todos nós, não soubermos como nos comportarmos em determinadas situações, a gente tende a ficar travado, a ficar parado. O ideal é procurar aprender. O que é que eu tenho que aprender com essa situação? O que é que Deus quer me ensinar com essa situação? Ainda não estou entendendo. Pede a Ele, ora, pergunta a Ele o que é que Ele quer que você aprenda. E aí você vai conseguir aprender o mais rápido possível e vai evoluir e vai passar de nível, passar de fase. Essa é a realidade. Então, a forma que nos comportamos vai nos ajudar, inclusive, a passar de fase ou a continuar no mesmo caminho, a continuar no mesmo ponto. Se eu estou murmurando, reclamando, se eu estou achando ruim a fase que eu estou, que de fato é para fazer com que eu consiga evoluir, eu não vou sair do local. Agora, se eu pergunto a Deus, se eu não sei o que está acontecendo, mesmo eu sendo um cristão, que naturalmente vai acontecer, não é porque somos cristãos que estamos isentos de qualquer tipo de tribulação. Nem o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi isento da tribulação, inclusive por não ter feito nada. Ele morreu pelo pecado dos outros, pelo meu e pelo seu. Então, se nem ele foi isento da tribulação, por que nós seríamos? Então, a gente precisa começar a pensar dessa forma e entender o que é que a gente precisa aprender para passar de fase. Não estou entendendo. Ora, pede a Deus para que Ele te mostre o que você precisa aprender o mais rápido possível para que você consiga evoluir. E assim você vai passar de fase, e assim você vai entender o porquê Ele está te provando e o porquê você precisa passar por essa provação para poder chegar aonde você precisa chegar, aonde Deus quer te colocar. Sem passar por ela, Ele não vai te colocar onde Ele pretende te colocar, onde Ele pretende nos colocar. E como sempre, eu finalizo com uma oração para que Deus nos dê discernimento espiritual, para que a gente possa entender o que é que está acontecendo, por que estamos passando, para que possamos passar o mais rápido possível das fases que temos que enfrentar. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão. Que o Senhor nos traga clareza para que a gente possa entender o porquê estamos passando pelas provações. Sei e sabemos que é necessário passar por essas provações, mas que o Senhor nos ajude a entender o porquê e o que precisamos aprender para que possamos sair dessas fases o mais rápido possível e evoluir para estar sempre nos teus caminhos, no caminho da verdade, da vida e da salvação. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do teu santo nome, Jeová. Amém, amém e amém. Todo domingo, sempre às 10 horas da manhã, tem uma reflexão nova. Se você quer compartilhar o teu conhecimento conosco, deixa nos comentários. Para mim vai ser um prazer aprender com aquele conhecimento que você tem. Se você tem um ponto de vista diferente sobre aquilo que foi refletido hoje, também deixa nos comentários. Vai ser muito bom para a gente aprender um com o outro. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é totalmente gratuito e ativa as notificações para receber com exclusividade todos os conteúdos que eu trago sempre nos domingos às 10 horas da manhã. Deus te abençoe, um forte abraço e te aguardo na próxima reflexão. Até mais.